Rádio UNAMA apresenta Som Pará. A produção musical paraense reunida num só lugar. Som Pará. Salve, salve, ouvinte da UNAMA FM 105.5, Som da Amazônia. Eu sou Rui Montalvão e começa agora mais uma edição do Som Pará, onde rola muita música e bate-papo. Hoje recebemos a banda Coach. Sejam muito bem-vindos aqui na 105.5. Satisfação tê-los em nossa companhia. Raíssa, Rodrigo e Gabriel. Obrigada, a gente agradece o convite e tamo aí. Então, galera, eu queria... contem pra gente como é que se formou aí a banda Coach, como é que surgiu esse processo aí musical. No começo era eu, o Rodrigo e o Bruno, que é um amigo nosso, que acabou não dando certo, o nome não era nem esse. E aí a banda deu um tempo, então eu conheci o Gabriel na faculdade e a gente começou a conversar sobre música e tudo mais, e eu convidei ele pra banda. Aí nos primeiros ensaios assim já rolou de primeira a vibe, e aí começou. Isso foi 2016, mas o Gabriel entrou em 2017, e aí 2017 é o ano que a gente considera que a gente entrou em atividade mesmo. Vocês funcionam como um power trio, né? Como é que é o processo criativo de vocês? É mais fácil para compor em três, ou um compõe depois junta os três? Como é que é? Olha, depende muito, assim, porque geralmente cada pessoa da banda tem não uma função específica, mas talvez aquilo que a pessoa mais se predispõe a fazer. Por exemplo, a Raíssa, ela geralmente compõe as letras e monta as melodias, né? Que são linha de violão, linha de guitarra. Aí eu e o Rodrigo, a gente vai, monta a bateria, monta o baixo, mas no fundo, todo mundo mexe em tudo. A gente mexe alguma coisa na letra, mexe alguma coisa na guitarra, mexe alguma coisa no baixo, todo mundo dá pitaco em tudo. Então, digamos assim, a Raíssa, ela é compositora, mas a banda inteira produz em conjunto. Compõe as suas linhas, né, individualmente, de baixo e de bateria, mas todo mundo produz as músicas que todo mundo da banda produz. Isso que eu digo. Só é mais fácil pra gente na questão de marcar ensaio, essas coisas, porque 3 pessoas é mais fácil de conciliar, né? Mas é até um pouco mais puxado na hora de preencher instrumental, assim, porque pedal, às vezes o baixo precisa fazer função de quase um baixo e uma guitarra base, então às vezes é meio puxado na hora de fazer, mas a gente dá um jeito. Pará. Porque geralmente 4 bandas, ou até mais, você tem que organizar a galera. Em 3, geralmente é fácil de organizar, o difícil é preencher e saber usar o melhor de todo mundo, sabe? Então, na história a gente tem vários exemplos de power trio que são... Cada integrante faz absurdos assim no palco. Então a gente acaba pegando um pouco como aprendendo, né? Ouvindo power trios, tentando trazer um pouco, também não da sonoridade também, mas principalmente da forma como eles trabalham. Tipo Nirvana é um grande exemplo. Que a gente escuta, a gente gosta, a gente tenta tirar muita coisa deles pra reutilizar na gente. O legal que tu tocaste nessa referência do Nirvana, eu ia chegar por lá, e assim, a gente percebe essa influência do Nirvana no som de vocês, do punk dos anos 80, e também a guitarra até do reggae, né? Sim, dentro da musicalidade de vocês, e percebo também a influência da música do Pará, né? Pelas letras de versões de músicas bregas aí já consagradas. Como é que é essa fusão aí que vocês criaram? Foi algo muito natural? Foi muito espontâneo, na verdade. Basicamente, a gente gosta de muita coisa e a gente começou a compartilhar o que a gente gosta. E quando a gente foi ver, meio que acho que todo mundo que nasceu no Pará, em algum momento da infância, ouviu um calypso, então todo mundo tem um pouco dessa referência, a gente só precisa botar pra fora. Aí a gente começou a estudar de verdade como é que eles tiravam essa sonoridade, qual era o pedal, qual é o estilo, a técnica. Instrumentos. E aí, tipo, isso começou a influenciar a gente na hora de compor qualquer coisa. A gente ia fazer um rock, acabava entrando uma técnica de uma guitarrada, o Gabriel ia fazer alguma coisa mais funk e entrava um reggae e ia surgindo, sabe? Só foi bem natural.
quando começou a sair essa sonoridade, e aí no caso, quando a gente percebeu que estava surgindo, a gente começou a forçar um pouco mais, de procurar técnica, procurar pessoas mesmo da cena e perguntar para elas o que vocês fazem, como é. E o convívio com outros músicos também, principalmente o Bruno da Cas Virado, que a gente começou a ver as referências dele no meio, na cena, e ajudou muito a gente a perceber que isso está inserido na gente de alguma forma, em algum momento da nossa vida. Então só foi saindo. Uma coisa que a gente aprendeu também é que muito depende da sua predisposição, né? A gente fez um show uma vez, que foi justamente com a Cas Virado, que quando eles tocaram ao vivo, no mesmo lugar que a gente sempre toca, que era um decibéis, eles conseguiram tirar uma sonoridade que lembrava muito a do CD, sabe? Tipo, a qualidade, a equalização dos instrumentos, estava tudo lembrando o CD e trazendo de volta pro CD. Que é uma coisa assim que a gente toca em nenhum lugar, mas a gente também não consegue fazer do mesmo jeito, né? Então, a gente, como a Raíssa falou, né? A convivência pura e simplesmente aqui no Pará, com nossos amigos, tantas pessoas mais afastadas, consequentemente, um pouco mais profissionais, até os nossos amigos bem mais de perto, a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada um, sabe? Nem que seja uma coisa mínima, já ajuda a fazer uma música melhor ou tocar melhor. Então vamos pra cima? Vamos de música? A nova produção musical do Pará. Som Pará. Minhas regras, os meus dias, minhas horas, minhas escolhas. Preciamente o tempo não tem volta. E agora aproveito desse tempo perfeito e faço tudo podendo direito. Quero direito, que amanhã pode ser tarde demais. Quero direito, que amanhã pode ser tarde. De conhecimento pra desvendar um pouco mais de argumento, porque já chega de alienação. Esse mundo já tá cheio de almas igual. Não sei se eu faço meu caminho ou se sigo sem destino por esse mundo libertino. Quero pode ser tarde demais. Porque amanhã pode ser tarde. Porque amanhã pode ser tarde. A produção musical paraense reunida num só lugar.
Som Pará, na Unama FM. Semáforo pra acompanhar o som, iluminação de seu corpo para só os caras sangue bom. Já pegaram os enteados, expressaram em boa bana, vezes tem mascarada, ainda tem bem catuaba. Estamos todo mundo a nossa cilada, mas vira a nossa cara. Sarabá, sarabá, mas que piada, mas sem graça. Outra vez me empurrar, estou perdido na fronteira. Sarabá, sarabá, não me espregue sua paz. Eu caminho de trás pra frente, se der frente pra trás. Gente por todo lado correndo sem pressa, a mercê de vida estar no meio da nossa peça. De chegar os federais pra acabar com a palhaçada. Eles se acham um ciclano, sem nome que emboscada. Estamos todos no mesmo lugar. Aí nossa cilada, mas vira a nossa cara. Sarabá, sarabá, mas que piada, mas sem graça. Outra vez me empurraram, estou perdido na fronteira. Sarabá, sarabá, não me espregue sua paz. Eu caminho de trás pra frente, se der frente pra trás. Som Pará. Você está ouvindo o programa Som Pará da Rádio Unama FM, o som da Amazônia. Vocês começaram a atuar em 2017. Como é que foi essa entrada aí na cena musical da cidade? Foi muito de surpresa, assim. A gente já estava ensaiando, a gente tinha o projeto... a gente estava compondo, ensaiando, tinha uns 2 meses. E aí uns amigos nossos, ia ter um evento no... Era o Rock na Lama. No Bar do Paraguai. E aí uma banda desistiu de última hora. Isso era tipo numa sexta-feira, pra gente tocar no domingo. Aí a gente já tinha ensaiado, vamos arriscar, né? E aí foi de surpresa assim, mas foi muito massa a experiência pra gente. O retorno que a gente teve no mesmo dia, assim, de que o nosso projeto tava dando certo, sabe? As pessoas vieram falar com a gente, perguntando se já tinha alguma coisa gravada, onde era que a gente tocava, tipo, era o nosso primeiro show, sabe? Então esse primeiro baque dessa experiência tão de surpresa foi muito boa pra gente seguir em frente. Sobre as composições da banda, quais são os temas mais presentes? Eu pego muita influência das pessoas que estão ao meu redor. Então, como a gente fazia parte da Sinistro, né, eu e o Rodrigo, eu pego muito essa questão urbana, o dia a dia, e aí eu acabei incorporando, no caso da minha vivência, do que eu tô sentindo no momento, o que eu tenho ouvido. E eu gosto muito de falar dessa parte do dia a dia mesmo, de, enfim, problemas que tu passa,
às vezes tu só quer sair, tu quer encontrar uma galera. E eu gosto dessa questão de tocar nas pessoas pelo que elas são, sabe? O dia a dia delas, em vez de fazer coisas muito grandes, fala do dia a dia das pessoas. E pra mim é muito, muito bom botar pra fora isso que a gente nem percebe que guarda, e quando eu começo a escrever, começa a sair muita coisa. Então vamos de som? A música paraense bem tocada no seu rádio. Estou cansado de ser seu guardião, esgotado de esperar de você uma opinião. Você não vai mudar, engatado sem solução, sufocado entre suas mãos. Você não vai parar. Só por hoje não vou mais ser seu rei. Só depende de alguém lá da cidade cantar. E esse povo sempre está. Já cansei de correr e você não perceber que jogou tudo pro alto por motivos abstratos. Quantos olhos magados no asfalto. Só por hoje não vou mais ser só depende de alguém lá da cidade cantar. E esquecer teu pensamento está. Você não vai parar. Só por hoje não vou mais ser seu rei. Só depende de alguém nada pra escutar. E esquecer por você não está aqui. Você não vai parar. Você não vai parar. Deixar eu paz. Você não vai parar. Me ajuda que eu dou. Você não vai parar. Eu tô passando. Só por hoje não vou mais ser seu refém. Só depende de alguém lá da cidade cantar. E esquecer porque você não está aqui. Som Pará.
seus olhos os seus segredos. Com um abraço eu já te dei sossego. Mas agora eu já nem sei o que eu quero mais. Nada disso não me satisfaz. Hoje eu só quero viver de cena. Toda pra ter agora, toda pra sair. Tudo isso é muito difícil, mas eu me faço tanto difícil. Desculpe amor, não é de propósito. Eu sou atraída pelo ócio. Só com as flores que eu achei no chão. O cheiro é forte, é cheiro de você. Hoje eu só quero viver de cena. Só pra ver agora, só pra sair. Isso é muito difícil, mas eu me faço tanto. A nova produção musical do Pará. Som Pará. Amigo, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo, chorando pelos cantos, escondendo o rosto. Aí como um louco, com medo que você não dorme mais direito. E é tudo por causa daquela sujeita que só tem um amigo aqui do seu lado. Eu choro, meu amigo, pois você é lindo. São amores, amores que matam, amores que deram, amores que dói, amores que amagam. São amores, amores que matam, amores que deram, amores que dói, amores que amagam. Deixa de chorar, em algum dia alguém te dará toda essa fantasia, isso e muito mais, porque tu não tá louco. Chega de chorar, levanta essa cabeça e deixa isso pra lá. Quando passar o tempo vai olhar pra trás e ver que estava louco. São amores, amores que matam, amores que feram, amores que dão, amores que amagam. São amores, amores que matam, amores que feram, amores que dão, amores que amagam. Bunda Cult, o fenômeno do underground. São amores, amores que matam, amores que dão, amores que dão, amores que amagam. São amores, amores que magam, amores que ferem, amores que dão, amores que amagam. Valeu! O som Pará vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí não, que na volta tem mais Banda Coach aqui na 105.5. A produção musical paraense reunida num só lugar. Som Pará, na Unama FM.
A produção musical paraense reunida num só lugar. Som Pará, na Unama FM. Você está sintonizado na 105.5 Nama FM, o som da Amazônia. Quer acompanhar o que está rolando na Rádio Nama e assistir os bastidores do Som Pará com a banda Coach? Nos siga no Instagram, Rádio Nama FM. Quais são as referências das músicas? Quais são as referências musicais da banda? Quem pode responder? Raíssa, Rodrigo ou Gabriel? É assim, a gente... Acho que cada um tem como eu falei agora, né? Cada um tem uma certa tendência para um lado. A Raíssa, ela escuta muita coisa, tipo Paramore, Subways, que é esse rock um pouco mais lá de fora também. Também escuta muita música daqui, como Lucas Estrela e os bregas, como ela falou, Calypso, essas coisas. E o Rodrigo, eu vejo que ele é um pouco mais clássico em relação ao rock, tipo Legião Urbana e essas coisas, mas ele também se predispõe a ouvir bandas novas, né? Eu mostrei pra ele uma banda chamada El Effecto, que é uma banda, não sei se tem muito tempo, eu não conheço muito, mas já ouviu, e a gente ficou assim, a gente tem trocado muita coisa em relação a isso. E eu gosto muito de estudar, de ouvir, né? Tentar pegar os primórdios de alguns estilos, assim, tipo, por exemplo, o funk americano, o blues, essas coisas. Assim como, consequentemente, os mestres aqui de Belém e aqui do Pará e tal. Então gira um pouco em torno disso. Que a gente simplesmente se predispõe a fazer as coisas e só o fato de eu ser eu, a Raíssa ser eu, de ser ele, essa junção sai alguma coisa diferente do que muitas outras coisas. Porque cada banda tem a sua identidade pelo simples fato de estar existindo, assim. Então acho que as nossas influências, elas giram em torno disso que eu falei, né? De onde surgiu a expressão Power Trio? Olha, eu acho que historicamente eu não sei, não conheço tanto, mas quando a gente pega para analisar os Power Trio, muitos deles têm essa coisa que a gente estava falando, né? Dos integrantes, eles tentarem fazer muito som, não consequentemente barulho, mas tocar melhor, preencher bem, tem que ter um certo carinho com cada coisa que você faz, cada nota que você tira, que você coloca, porque aquilo pode acabar entrando no campo de um outro integrante, ou pode estar faltando se você tirar. A gente tem clássicos, né? Tipo, acho que The Police, Motorhead, Nirvana. A gente vê que cada um deles, eles são grandes músicos ou têm grandes ideais, sabe? Então, às vezes a gente pega, por exemplo, como a gente falou do Nirvana, tem todo um negócio, os caras podiam não ser os melhores músicos, assim, mas com certeza tinham a sua identidade, sabiam passar sua mensagem e eram presentes naquilo que faziam. Assim como você pega, por exemplo, hoje em dia o Muse, que cada um deles faz coisas absurdas, assim, tem ideias, sabe preencher, entende o que está fazendo. Assim como também tem o Motorhead, que o Lemmy é aquela figura que é quase que, sei lá, certificada pelos roqueiros, toda aquela coisa. Então eu acho que o Power Trio, ele tem muito disso, assim, pô, a mesma coisa do também, que é só a gente tem que fazer acontecer, e os caras fazem, sabe? A gente percebe que o som de vocês, ele tá maturando, assim, tá passando por um processo de transição, né, chegando num nível, assim, de maturidade muito bacana, assim. Vocês tiveram um início, né, e agora vocês estão num caminho, já sabem para onde seguir. A gente percebe isso na música de vocês. Existe alguma produção favorita no trabalho de vocês? Porque assim, as músicas do EP, elas existiam com a gente desde o começo, né? E elas tinham uma roupagem. Quando a gente foi produzir, a gente modificou muita coisa nelas. E aí teve uma pós-produção que foi tipo assim, pera, o que a gente consegue fazer do EP ao vivo? E hoje em dia a gente tem as músicas que a gente já fez depois de ter passado pelo Andro Baldelé, que foi o nosso produtor do disco, depois de ter passado por alguns shows, depois de ter conhecido algumas pessoas. As duas músicas mais recentes é Tremer e Viajante. E você consegue perceber que a gente tem falado muito de mesclar, né? E eu acredito, assim, Gabriel, acredito que nessas duas últimas músicas foi que a gente conseguiu fazer esse processo de mesclagem mais bem feito, sabe? Por exemplo, Tremer, ela começa porrada, é uma música pra frente, aí no meio tem um ska, que é um estilo
sei se é latino, se tem a ver com a África, tem a ver com tudo isso, né? Mas enfim. E você pega Viajante, que mistura reggae, aí tem uns elementos de funk e tal. Então eu acredito que nessas duas produções a gente conseguiu ter uma certa... Como é que eu posso dizer? Maturidade já. Uma desenvoltura, assim, sabe? Conseguiu falar, o Bruno falou isso, o Nando falou aquilo, pô, a gente podia fazer aqui. A gente pegou, botou, e até agora a gente tem recebido uma resposta positiva disso, desse trabalho que a gente fez. Porque o tempo ajudou a gente a enxergar o que era melhor, o que era pior. Então, acho que se tu perguntasse pra coach de alguns meses atrás, era uma resposta totalmente diferente, sabe? E agora, enfim, a gente tá com essa visão e a gente tá tentando enxergar o que é coach de verdade nesse momento para poder trabalhar em outras coisas no futuro. Então vamos de música. Coach, no Som Pará. A produção musical paraense reunida num só lugar. Som Pará, na Unama FM. Com gratidão, uma tonelada de palavras guardadas. Sedução sensorial, seja grato. Mas isso não corresponde aos fatos. Cada vez mais pesado, subiu a simpatia daquele que aguenta calado. Alguém esteve esculacho, mas alegria tem um gosto amargo. Cada vez mais pesado, subiu a simpatia daquele que aguenta calado. Alguém esteve esculacho, mas alegria tem um gosto amargo. Sexta-feira do ano, e tudo só fica mais insano quando você olha pro lado e só vê patas galácticos julgando seus pecados, cada vez mais pesados. Seguindo a simpatia daquele que aguenta calado. Pega um estopro e esculacho, leva a família com gosto amado. Cada vez mais pesado, seguindo a simpatia daquele que aguenta calado. Pega um estopro e esculacho, leva a família com gosto amado. Subindo a simpatia daquele que aguenta calado. Pega o estopro e esculacho. Cada vez mais pesado, subindo a simpatia daquele que aguenta calado. Som Pará. Pega o gelo, traz a breja. Hoje é por mim. Agora vai ligar. Trago toda a felicidade guardada a 7 chaves.
todo dia é uma estreia. A música paraense bem tocada no seu rádio. Estressante cada dia antecipado. O pensamento daqui, mas tá carpado. Só mais um dia destruído. Mas tanto faz a sua dor. Todo dia engolido, escondido. Cada choro alevoso e distraído. Peço trégua mais uma vez, eu tô fugindo. Mas tanto faz a sua dor. Perdi o jogo, seu doutor. Então vou um ditador. Perdi o jogo, seu doutor. Pelo predador. Tiro de pé juntos e fui escolhido. Pra um dia ali em todo lado tem bandido. Pego de surpresa sem eu fugir de tudo. Vou repetir mais uma vez. Perdi o jogo, seu doutor. Então bom ditador. Perdi o jogo, seu doutor.
A produção musical paraense reunida num só lugar. Som Pará, na Unama FM. Já estamos de volta com o Som Pará aqui na sua 105.5 Unama FM. Hoje estamos com a Banda Coach. Vocês ganharam a Batalha de Bandas 2018 da loja Koifer. Como é que foi a sensação de estar nas batalhas de bandas, hein? Fala aí pra gente, galera. Em 2017 a gente se inscreveu, mas aqui infelizmente a gente não teve a oportunidade de passar. Eu acho que porque a gente ainda não tinha um trabalho bacana, não tinha um nome na cidade. E em 2018 teve a outra oportunidade, até que a gente conseguiu passar em todas as seletivas. A gente não conseguiu nem imaginar quantas bandas se inscreveram, mas a gente ficou entre as 3 que foram pra final. E na hora, quando a gente conseguiu mostrar nosso trabalho, saber que o pessoal gostou e que a gente ganhou, foi uma satisfação muito grande, porque as outras bandas eram muito boas e tal, mas saber que a gente ganhou por causa do nosso trabalho autoral, nossas músicas, nossas letras, acho que foi a satisfação maior, assim, pra gente, porque é muito bom, cara, ser reconhecido por um trabalho teu, assim. Acho que foi o que a gente ficou mais feliz. Aí foi isso. É porque assim, a gente ficou muito tempo ensaiando no começo, né? É como a Raíssa falou que no primeiro show a gente já teve uma resposta legal, isso impacta muito, assim. E conforme o tempo vai passando, vão tendo mais respostas, a gente vai ocupando cada vez mais lugar e a gratificação vai vindo cada vez mais, sabe? Por exemplo, a gente se inscreveu no Cirrasgo esse ano, a gente infelizmente não passou, mas foi uma história da Koifer, sabe? Uma hora, na primeira vez não foi, na segunda vez a gente tentou e conseguiu, sabe? Então, não necessariamente, né? Se você passa, você quer dizer que você é melhor, que você tá melhor. Mas quer dizer que as circunstâncias mudaram, sabe? Não exatamente para melhor, mas elas simplesmente mudaram. Às vezes só essa mudança te proporciona um momento diferente na tua carreira, assim. Como é que é esse evento? É anual? Explica aí melhor pra gente. A Koifer? Pois é uma batalha de bandas que a Koifer organiza. Se eu não me engano, é anual. É anual. E você manda o seu material, o seu vídeo, e aí eles escolhem 3 bandas para se apresentar lá na Koifer, determinado dia, e aí tem um banco de jurados que eles ficam analisando várias questões relacionadas à performance, energia, mensagem, e aí os vitoriosos saem com uma bateria, um baixo e uma guitarra. Opa, sai com uma banda completa, né? Maravilha. Vocês também se apresentaram na 6ª edição do festival Rock na Veia e Amazônia Comic Con 2018. Contem pra gente como foram essas experiências e as energias que rolaram em cada um dos eventos. Mais uma vez foi essa questão do feedback, né? Que quando tu fica muito tempo assim só em estúdio, tu acaba não sabendo se o que tu tá fazendo é certo, o que é errado. E aí quando tu vai pro público, tu vê se a galera brilha nos olhos, essas coisas, é muito bom perceber se o teu trabalho tá surgindo efeito, a tua mensagem tá chegando. O Rock na Veia foi muito bom, assim, pra coach que a gente era naquele momento, assim. A gente deu o nosso melhor. Foi bom receber, assim, porque foi uma seletiva também, né? Fizeram uma seleção e a gente passou. E aí a gente ficou muito feliz e tocar, assim, em palco grande era uma experiência que a gente ainda não tinha tido. Tanto no Rock na Veia quanto na Amazônia Comic Con. E essa experiência de palco grande, de uma organização totalmente diferente, no caso retorno, a gente não é acostumado a tocar com retorno, né? Era muito estranho. E até hoje ainda é um pouco estranho, mas essa experiência de palco serviu pra gente perceber, olha, a gente tem que aprender a fazer isso. Se a gente crescer, a gente vai ter que aprender a fazer esse outro. Então, pra gente foi mais uma experiência gratificante, assim. Feedback, a galera gostando, curtindo nossa página, as fotos, etc. E como pessoas também, nos acrescentou perceber outras coisas num palco grande que a gente não percebe num palco pequeno. E a nossa sonoridade mesmo, num lugar mais amplo, é diferente. E a gente aprendeu a nos ouvir de uma outra forma também depois disso. Plataformas digitais, onde as pessoas podem encontrar o som de vocês? A gente tá no Spotify, no YouTube, no Deezer, no SoundCloud, no nosso EP no caso, mas quem quiser encontrar a gente no Facebook, no Instagram, a gente também tá sempre divulgando material. A gente tem o canal do YouTube tá sempre movimentado, a gente tem lançado umas séries de entrevistas que a gente tá feito com a galera da cena e tal. A gente também tem um acústico que a gente gravou no Balanço do Rock. E aí tá disponível no SoundCloud. São 5 músicas que a gente gravou.
incluindo Viajante, que é uma música que a gente não tinha gravado antes. E é isso, a gente já teve vários projetos na internet, assim, alguns não deram certo. A gente desistiu deles e aplicou a novos agora. E a gente tá sempre pensando num próximo agora. Vocês produziram recentemente o EP Patos Galácticos. Como é que foi essa experiência de produzir um EP? Foi a primeira vez que a gente entrou em estúdio, assim, nós três. Foi diferente, assim. No começo a gente tava estranhando um pouco. Deu uma travada no início. É sempre, assim. E fora que, tipo, o Andrew é um cara muito massa, assim, pra trabalhar. Ele dava dicas e tal, mas no começo era muito estranho ouvir alguém dizer, olha, eu acho que esse acorde aqui, ele não tá tão legal quanto tu imaginava, sabe? E aí, aos poucos, tu vai trabalhando essa ideia de que, tipo, a música não é pra mim, sabe? Eu fiz pro mundo, o mundo que vai pegar ela e fazer o que quiser. E aí, tu ter esse choque de que, talvez essa nota não seja tão legal nesse lugar que ela tá. E aí, quando a gente recebeu, né, o material feito, a gente ficou, nossa, ficou muito bom, realmente, sabe? E pra gente acrescentou, assim, a gente entrar em estúdio a primeira vez, foi aquele choque, assim, tipo, gravar separado, a gente sempre toca junto, aí perceber, assim, o Rodrigo gravando sozinho, o Gabriel gravando sozinho, era uma ideia muito estranha. Por exemplo, um trabalho que é muito engraçado, é um trabalho de humildade que a gente tem que ter, sabe? Do tipo, como a Raíssa falou, né? O cara chegar e falar, olha, essa linha de baixo não tá bacana, bora fazer ela todinha de novo. Aí, tipo assim, no começo isso é meio desconfortável, né? Porque, imagina, tu tá tocando aquilo há 5 meses, o cara fala que não rola. Mas tem que entender, porque no começo a gente tinha muito essa coisa. Não, a gente não vai ter isso ao vivo. Por que a gente vai gravar se a gente não vai poder tocar com isso? Mas o Bruno falou, não, CD, ao vivo é ao vivo. E aí, a gente tem toda essa ideia que a Raíssa falou, né? Porque que eu falei, quando a gente... Depois a gente falou, pô, como é que a gente vai tocar essas coisas? Então, porque a gente gravou com os equipamentos do Andro, lá na casa, tudo. E fora que a gente é um power trio, né? Aí chega no estúdio, a gente gravou com tudo que tinha, assim, 2 guitarras, um monte de pedal, e aí chega no ao vivo a gente ficou, meu Deus, como a gente vai reproduzir isso, sabe? Vai ver na música tem umas 4 Raíssa cantando. Exatamente, aí ao vivo tá só eu, esgoelando. E eu lá. Aí isso também serviu pra amadurecer a gente nos ensaios, porque a gente começou a pensar melhor antes de fazer uma guitarra, sabe? Pensar melhor antes de fazer um baixo. E isso tá servindo pra gente, de certa forma a gente já tá pré-produzindo o que a gente vai fazer no futuro, porque a gente já tem pensado nisso ultimamente. Como eu vou fazer essa guitarra se eu for gravar? É melhor gravar 3, 4 guitarras? Como eu vou fazer isso ao vivo e tal? Então a gente tá amadurecendo desde lá até agora. E também assim, pegar a tua música, né, o teu trabalho, colocar na mão de alguém, a pessoa poder fazer o que ela quiser, sabe? Quase, praticamente. Esse negócio de produção é quase como uma negociação, sabe? Ele vai tirar alguma coisa, mas se ele simplesmente tirar e não te mostrar o porquê, tu acaba ficando insatisfeito com o trabalho, sem entender. Então o tempo todo tem isso, assim, ele... Pô, bora, por exemplo, o Saravá, o baixo era completamente diferente antigamente. Aí o André mostrou um baixo novo, deu a justificativa dele. Eu super entendi, obviamente tem aquela coisa, né? O baixo eu que tinha feito e tal. Mas é aquilo, que a gente tá lá, tá pagando, tá se dispondo a ir lá pra ter um serviço melhor. Se eu tô pagando pra alguém fazer, é porque eu não sei fazer. Então a gente tem que a gente tinha noção disso, né? Da função dele e das nossas, digamos assim, nossa condição como consumidores de um serviço que a gente está correndo atrás, né? Então tem as suas regras, suas condições, suas exigências também. Rodrigo, quer falar? O que eu lembro também é que quando a gente descobriu que a gente ia gravar, tava tudo certo, como a gente nunca tinha tido a oportunidade de gravar assim em estúdio profissional, eu lembro que eu passei, sei lá, umas 2, 3 semanas treinando as músicas do metrô, me matando lá e tal. E no dia, chegar lá e saber que não é toda essa pressão, sabe? Pode ser também, mas ao mesmo tempo não pode ser, porque o que foi legal de gravar com o Andro é que ele te faz de tudo, cara, pra te deixar à vontade, assim. Ele te explica toda a situação, ele chega lá, a pessoa chega lá, ele explica toda a situação pra ti e tu vê que não é tudo isso. Tipo, é profissional, claro que é profissional, mas tipo, a gente passa várias coisas na cabeça. Quando chega na hora, é divertido, mas é profissional.
Eu lembro que foi engraçado porque a gente tinha ido pra conversar com ele, né? Pra acertar as coisas. Aí quando chegou a bateria já tava montada lá. Aí a gente passou o quê? Foram umas 3 horas gravando. Foram umas 4 horas gravando assim. Aí a gente não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Ele só falava pro Rodrigo tocar, o Rodrigo tocava. Aí depois na bora comia um pão, aí depois voltava. Então foi bem assim, sabe? Tipo, porque a gente tá acostumado a ver vídeo na internet, essa glamour, não sei falar essa palavra. Esse glamour nesse meio assim, e a gente. Porque assim, a gente, por exemplo, assim, foi uma conquista muito grande, a gente conseguiu pagar do nosso dinheiro e tal, e sem incentivo nenhum, sem nada. Não querendo desmerecer aquele incentivo, mas enfim. Sem negar as outras pessoas que ajudaram a gente também. Sim, porque a gente fez uma coisa engraçada, que assim, toda pessoa que doasse acima de R$10, ela ia ganhar um EP depois, com uma foto nossa e um recado feito à mão. Foi um financiamento coletivo, só que privado, sabe? Isso. Era só manual, caseiro, a galera que tava ao nosso redor, que queria ver o trabalho gravado e tal, e a gente conseguiu. Assim. E aí a gente conseguiu pagar isso, foi muito bom porque assim, o preço é muito relativo, né? Você vê, por exemplo, bandas grandes gravam, é uma coisa colossal o valor das coisas, assim, todo o trabalho. E ter começado e já visto assim que não precisa ser daquele jeito, que pode ser de outro jeito, foi muito bom. Assim. Obviamente a gente quer experimentar modelos diferentes de gravação, talvez outros lugares e tal, mas por experimentar mesmo, sabe? Pô, em Belém tem tanta coisa, tanta pessoa que grava, tanto estúdio, tanto produtor. Então a gente tá com esse objetivo também. E aí, tá curtindo? Vamos ouvir mais então Banda Coach aqui no Som Pará. Som Pará. Quanto tempo se passou e eu espero ver me levar pra marés mais limpas. Verde mar e eu quero atravessar o mundo de popopô, receber todas as paisagens, simplesmente amor. Parei, será que eu vi de tudo e pensei e segurei o mundo, que absurdo. Nada tão distante de mim. Parei, será que eu vi de tudo e pensei que a gente no futuro inseguro. Minuto sem fim. Eu sinto a energia que flui sem pensar, e o lugar é um mantra, só eu pude reparar. É que não pensar que não tem mais efeito, ninguém me segura, eu faço do meu jeito, trazendo a sintonia, essa pura diversão, e selando com os passagens mais um batidão. E o que não falta é passar mais breu e segue o sonho. O que não falta é passar mais breu e segue o som. Parei, será que eu vi de tudo, pensei e segurei o mundo, que absurdo. Nada tão distante de mim. Parei, será que eu vi de tudo e pensei que a gente no futuro inseguro. Minuto sem fim.
Você está curtindo o programa Som Pará aqui na sua 105.5, hoje recebendo a banda Coach. Todas as bandas elas chegam no momento que tem que pensar, planejar, se profissionalizar. Vocês têm planos nesse sentido de empreender uma carreira? Eu sinto que a gente tá exatamente nesse momento, sabe? De começar a se planejar. Desde que a gente ganhou o prêmio da COIF, a gente começou a planejar tudo que a gente ganhou, o instrumento e tal. A gente começou a vender esses instrumentos para profissionalizar, sabe? Comprar pedal, enfim, a melhor baqueta, tudo que a gente puder oferecer de melhor. E aí a ideia é, daqui pra frente, tá com um material bacana, no caso pra gente, uma guitarra bacana, um pedal bacana, começar a ter os nossos próprios equipamentos, um amplificador e ir pra estrada, sabe? Nossa ideia principal ultimamente é gravar e ir pra estrada. Então é o que a gente tem planejado agora pra profissionalizar, é isso. Começar a ter as nossas próprias coisas e fazer os nossos próprios eventos, não só aqui em Belém, e expandir. A ideia é essa. Porque é um processo assim que ele é muito não complicado, né? Mas ele é um pouco complexo, porque é um tipo de conhecimento assim que ele não tem. Não é tão... Não tem um livro escrito o que você deve fazer pra entrar em turnê. Tipo, tá em todo canto. Tu fala, sei lá, com qualquer pessoa. Sabe? Teve uma vez eu conversei com o baterista do Metademic, que é uma banda de metal aqui, o Celso. Ele me explicou algumas coisas também. A gente conversou com a Amanda da banda Zayt. E uma vez também que eu vi uma entrevista do Racionais, que eles falaram, quando teve um momento da carreira, ele falou assim, por que o Tupac, que é um outro cantor, né, que é um ídolo do Mano Brown, por que ele consegue fazer tanta música e eu não consigo fazer? Aí ele falava, porque o Tupac só faz música, alguém cuida de toda a parte por trás. No Racionais, todos eles faziam tudo, assim. Então a gente já chegou um pouco nesse ponto. A gente grava vídeo, a gente edita foto, faz entrevista, pensa, arranja show. A turnê do jeito que a gente tá, a gente que vai fazer, tipo, ou pegar o carro e sair, ligar pras casas, entendeu? Então é um processo assim que enquanto a gente não puder contratar alguém pra ajudar a gente vai estar aprendendo e vai estar fazendo. E a Noite Astoga ensinou muito pra gente também, porque agora a gente é dono de um evento e toca no evento, sabe? Então, ligar pras bandas, perguntar o que vocês precisam, a gente vai aprendendo muito, sabe? Tipo, tal banda tá usando tal pedal, aí tu já vai entrando na vida deles. E organizar um evento é muito difícil, sabe? E a gente tá aprendendo na marra. Dinheiro, falta divulgação. E a gente vai aprendendo pra quando chegar a hora, aquele momento de ir pra estrada ou de fazer uma coisa maior, a gente já ter todas essas malas com a gente, sabe? E é muito assunto, né? Porque tem gestão cultural, a gestão que é antes do evento, a produção que é o durante, após também. Então, tudo a gente analisa, tipo, até as bandas que a gente quer chamar, as bandas que a gente não quer mais chamar, enfim, tem todo um... Porque assim como a gente também tá querendo se profissionalizar, as bandas têm que se ligar, assim, de que pra tudo melhorar, todo mundo tem que se profissionalizar, porque se uma pessoa ela vê um show de uma banda autoral e não gosta, ela não tem obrigação de entender, ela pode simplesmente generalizar e achar que tudo é horrível, sabe? Então, é um movimento de fato, sabe? Eu gosto do movimento independente, movimento underground, ele de fato existe e é um movimento. O que falta as pessoas, né, os artistas que fazem parte dele, né, se entenderem como defensores de uma mesma causa, assim, que eu acho que é uma coisa que não que as pessoas não queiram fazer, mas às vezes simplesmente não se importam ou não conhecem. Que é fundamental essa união, assim. Perfeito. Saindo um pouco da banda, pensem em vocês como público. Como é que vocês definiriam a Coach? Olha, a gente é uma banda que a gente pode não parecer, assim, não sei como as pessoas ao certo veem a gente, mas a gente estuda, não estuda muito, mas experimenta e testa muita coisa. Desde que o que se vai falar, por exemplo, até se eu deveria ficar descalço ou não. Então é toda uma... Obviamente a gente está aprendendo, tem muita coisa
Porque assim, é uma banda, né? Então por mais que tenha coisas que eu não goste em alguns deles, tem coisas que é um gosto pessoal meu. Se eu falo e a pessoa não quer fazer, às vezes pode ser dela e às vezes ela tá defendendo isso, e, enfim, eu respeito isso. E assim como vice-versa também. E a gente, eu defino muito a coach como, eu gosto de falar assim, eu gosto de chamar de música experimental. Só que assim, nas definições mais tradicionais, não seria isso. Mas a gente chama disso de rock alternativo experimental, justamente por causa disso, porque a gente carrega essências e estigmas do rock, do punk, mas ao mesmo tempo tem muita coisa de várias outras coisas. Então não dá pra chamar só de rock, não dá pra chamar só de rock alternativo. Com certeza experimental tem que estar lá, nem que seja um parêntese, tem que estar lá junto. Beleza. E o programa Som Pará vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia, ouvintes da 105.5. Voltamos sábado com mais música e bate-papo. Fique ligado no Facebook, Rádio Nama FM, e acompanhe nossa programação. Muito obrigado, meninos. Muito obrigado, Raíssa. Sejam sempre muito bem-vindos e voltem sempre aqui na 105.5. Obrigada, galera. A gente agradece. A gente agradece o espaço, o profissionalismo, a atenção. Quem tá ouvindo. Quem tá ouvindo. E é isso aí, só chamar a gente tá à completa disposição. Encerrar de música? Vamos, com certeza. Ah tá, agora a gente vai anunciar a música, a gente vai tocar a música O Rock Não Morreu, que é uma música que a gente toca desde os primórdios da banda. E é isso aí, Rock Não Morreu. A produção musical paraense reunida num só lugar. Som Pará, na Unama FM.